Bom, fala meus queridos mestres e mestras, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar um pouco como você deve de fato analisar o seu investimento, porque de certo modo a maioria das pessoas elas apenas observam a rentabilidade, esquecendo em si do risco que está embutido perante aquele determinado ativo que ela está comprando. Porque afinal de contas, se a gente tem dois fundos que pagam a mesma taxa em si de retorno, vale muito a pena a gente diminuir ainda mais os nossos riscos. Bom, vamos lá! Bom, fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu vou te ensinar sobre riscos em si, né? Quando a gente vai falar sobre remuneração, a gente tem que entender que também tem um risco embutido. E o investidor em si, ele sempre procura aquele investimento que tem o menor risco com a maior taxa de juros em si. Porque afinal de contas, para que eu vou querer correr um risco desnecessário, sendo que eu posso trabalhar de uma forma mais inteligente possível? Bom, entenda só. O primeiro risco que eu vou te falar aqui é o risco de mercado. Nesse tipo de risco, nada mais é do que a volatilidade dos ativos dentro do mercado financeiro. Então, olha só, imagine que você comprou uma determinada ação e ela teve uma volatilidade perante os preços dela, ou até mesmo que você operou dentro do mercado de câmbio, ou até mesmo de mercadorias. E esse risco, ele é absolutamente normal dentro da bolsa de valores, tá bom? A outra forma que eu posso te explicar sobre os riscos é o risco operacional. Risco operacional é aquele risco que fica perante determinado setor da empresa. Por exemplo, imagine que a pessoa tem uma determinada empresa e que lá tem pessoas desqualificadas, como é o exemplo que ocorreu com a Vale quando teve o desastre de Brumadinho. Aquilo lá é encarado como um risco operacional. Porque, de certo modo, poderia ser evitado, mas por falta de alguma especificação técnica, acabou ocorrendo um desastre. Então, esse pode ser qualificado como o risco operacional. Outra forma de risco que também temos é o risco de liquidez. Como que funciona esse risco de liquidez? Isso acontece muito no setor de imóveis, tá bom? E por que eu te falo isso? Por mais que o imóvel pode ser considerado um ativo, né? Você tem que entender que a economia como um todo ela é muito cíclica. E por ela ser extremamente cíclica, ou seja, quando a gente tem uma alta na taxa de juros do nosso país, que é a taxa Selic, mais difícil fica a venda de um imóvel. Porque olha só, essa taxa ela determina muito em relação aos investimentos que as empresas irão fazer, porque de certo modo isso fica extremamente atrelado, tá bom? Com os bancos. Então, por exemplo, se a gente pegar na época, em meados de 2015, você vê que tem uma alta na taxa de juros, tá? E que nessa alta da taxa de juros, a tomada de crédito em si para as pessoas que queriam ou querem ter uma casa própria ou até mesmo financiar um determinado imóvel vai ser muito difícil. Por que eu te falo isso? Porque se a gente tem uma alta taxa de juros muito alta, fica difícil, tá? A pessoa querer realmente fazer algum tipo de financiamento. Agora, como a gente está numa taxa extremamente baixa, facilita um pouco mais e aquece o setor da construção. Bom, então dessa forma você entende que no setor de imóveis, por ele ser extremamente cíclico, você tem épocas de liquidez e que nem sempre a todo tempo você vai conseguir realizar uma venda. Esse é o risco de liquidez. Só que também tem empresas, né, como por exemplo, empresa de sociedade anônima fechada. Ou seja, que você está numa companhia fechada e que você tem algumas participações com alguns sócios. Você tem que entender que, por mais que você tente vender as suas ações, vai ter uma certa dificuldade, porque afinal de contas a companhia é fechada e você vai ter que conhecer muito bem a estrutura dela. Outra forma também de risco que a gente pode colocar aqui para você é o risco de imagem, tá? O risco de imagem é aquele onde traz de certa forma a reputação da empresa. Então olha bem, por exemplo, um risco que eu posso te passar aqui agora é o risco em relação à empresa JBS, que ela foi por um tempo difamada perante os investidores, ou seja, ela perdeu muito o conceito dela por estar envolvida com alguns escândalos, quando saiu aqueles escândalos de corrupção em relação ao governo. Então, olha bem, a gente teve uma desvalorização muito grande, tá, em relação às ações dela, e esse pode ser considerado também um risco de imagem.
O outro risco que eu posso especificar para você é o risco legal. O risco legal é aquele que denomina como as regulamentações em si, tá? De um determinado meio. Como, por exemplo, imagine que tem uma empresa que ela bateu um determinado contrato e que nesse contrato ela tem uma obrigação. Se ela não cumprir essa obrigação, ela vai sofrer uma sanção perante aquela lei que está determinada. Ou até mesmo, imagine também que a gente tem algumas regulamentações governamentais, como por exemplo, o governo criou uma lei que vai detalhar de uma forma mais abrangente o setor de energia. Esse tipo de lei, vamos supor que ele está afetando alguma geração de caixa dentro da empresa. Então isso pode ser considerado também como um risco legal. Outro risco que posso especificar para você é o risco sistemático. O risco sistemático é aquele risco onde você não consegue fugir através da diversificação. Ou seja, por exemplo, se a bolsa inteira está despencando, a bolsa de valores, e você está comprado em alguns ativos, não importa o ativo que você está, se for uma crise que ela é global, dificilmente você vai conseguir fugir dela através de uma diversificação. Porque imagine que a bolsa inteira está caindo. Então, dessa forma, a gente encara como o risco sistemático. O risco não sistemático em si já é aquele risco que a gente enquadra como, por exemplo, um risco específico. Por exemplo, imagine que esteja a bolsa subindo, ok? E que uma determinada empresa sofreu um risco. E esse risco em si ocorreu só naquela empresa. Então esse é o risco não sistemático, ou seja, ele aconteceu em uma única empresa e através da diversificação você vai conseguir fugir desse tipo de risco. Agora entenda bem, por mais que a gente conheça, tá, todas essas formas de risco que existem, entenda que para a gente poder melhorar ainda mais os nossos investimentos, você vai ter que centralizar, tá, uma boa parte do seu patrimônio em ativos de liquidez, que não pagam assim tanta remuneração, mas que você vai ter a preciosidade da liquidez do dinheiro, porque afinal de contas, toda pessoa ou até mesmo qualquer empresa, o caixa é a saúde financeira. Então entenda que por mais que você tenha bons ativos e que nas ações você tenha uma boa valorização ao longo do tempo, nada mais vale do que você ter uma liquidez do dinheiro. Então para pensar, você está fazendo seus investimentos e você decide começar a iniciar agora de uma forma mais abrangente investir em ações. Só que primeiro você vai ter que fazer uma reserva de emergência, tá bom? Porque através dessa reserva você vai ter, de certo modo, o dinheiro para poder realmente utilizar quando vai ter algum tipo de necessidade. Como por exemplo, imagine que aconteceu algo de errado e você precisa de dinheiro de uma forma imediata para poder te socorrer. Então, através da sua reserva de emergência, você vai ter essa facilidade. Da mesma forma, você pode ter também o custo de oportunidade. Se você tem o dinheiro de uma forma livre e você aparece uma boa oportunidade para investimento, você vai ter esse dinheiro de uma forma líquida para poder realmente comprar esse ativo. Entenda também que a gente tem o beta. O que seria esse beta? O beta ele mede a qualificação de um determinado ativo em relação ao mercado. Então olha só, imagine que a crise em si, né, ela está prejudicando diversos setores, mas os setores que menos sofreram em si com ela pode ser o setor que utiliza muito a internet para poder realizar a venda. Por que esses setores não ficaram assim tão desastrosos quanto outros setores, como por exemplo os educacionais? Porque de um certo modo eles tiveram uma facilidade para poder realizar as vendas deles. Então olha só, se a gente pode comparar dessa forma como que ele tem um beta com uma correlação muito diferente em relação ao mercado. Ou seja, o beta ele nada mais vai calcular do que a diferença entre esse ativo e o retorno do mercado. Então vamos pensar assim, o mercado ele despencou 30%. Já o beta, né, em si desse ativo seu, imagine que a sua ação em si ela tem uma correlação negativa em relação ao mercado, que ela não caiu essa quantidade de 30% e ela teve uma queda de 5% apenas, sofrendo um pouco menos em relação ao retorno do mercado. Outra forma de você realizar o cálculo do risco, tá bom? Você tem que realizar da seguinte forma.
você vai ver, no caso, a variância dos investimentos. Então, olha só, um fundo de investimento, ele bateu 5, 3 e 10%. Vamos supor que você está olhando, tá, as variações dele perante o dia e que você fez o cálculo em si da média desse retorno e você descobriu que o retorno dele em si é 5%. A média de retornos é 5%. E qual que é a dispersão em relação a essa média que você descobriu? Por exemplo, se a sua média é 5% e esse fundo de investimento ou ativo que você comprou, ele está batendo 6%, ele teve uma diferença de 1%. Então, a gente vai somando, tá, todas essas diferenças em si e vai colocando no cálculo de variância. Então, nesse cálculo de variância, ou seja, o tanto que um determinado ativo está dispersando em relação ao próprio meio dele, você vai descobrir o desvio padrão. Como que a gente vai realizar o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que o nosso famoso risco, ou seja, a gente pode calcular ele e a gente vai conseguir através da raiz quadrada, tá bom? Da variância. Só que antes de tudo, eu vou até colocar a fórmula para você na tela para você entender que você tem que levar ao quadrado, tá bom? Quando você vai calcular, de certo modo, as variações negativas e colocar ele pela quantidade de taxas do qual ele está dividido. Então, através dessa forma, você vai conseguir, de fato, calcular o risco, ok? Bom, esses foram os ensinamentos, tá? A gente aprendeu um pouco sobre risco. Se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe com seus amigos, mostra que você está aprendendo, porque de fato a gente entender um pouco sobre o risco é o que vai realmente nos auxiliar perante os nossos investimentos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal, porque somente assim você vai conseguir ajudar a gente na nossa evolução e com certeza a gente vai conseguir propagar cada vez mais conhecimento para você. Ativa o sininho também, porque somente assim você será notificado com os nossos vídeos. Um grande abraço e até mais. Valeu!